Aviso: pode conter erro de tradução em português. Parte 13. De que Maio Eren gostaria? Ai não tinha visto Eren nos últimos dias. Ela estava tão ocupada com seus ensaios que raramente encontrava tempo para visitá-lo. Mesmo quando ela tentava bater na porta dele, Eren não abria, provavelmente porque não estava em casa. Ele tinha um emprego em uma empresa de mudanças, então Ai não estava muito preocupada com isso. Ainda assim, ela queria encontrar tempo para convidá-lo para um ensaio ou para comer alguma coisa. Claro, o presidente Saito deixou claro que não tem permissão para ir a nenhum ensaio, já que ele ainda não confiava muito em Eren. Isso ainda irritava Ai, mas ela entendia o raciocínio dele. Afinal, por mais que ela pensasse no presidente quase como uma figura paterna em sua vida, ele ainda era seu chefe e tinha um negócio para administrar. Ele não podia se dar ao luxo de seus ídolos se distraírem por causa de um cara e potencialmente diminuir sua produtividade. Embora ele deixasse os filhos dela irem até lá de vez em quando, o que sempre os fazia sorrir, pois podiam ver a mãe praticando dança e canto. No começo, todas as meninas se certificaram de que Ai e as crianças estavam bem. Foi um grande susto para elas saberem que Ai quase foi morto por um perseguidor e que Aqua tinha uma faca em sua garganta. Ai pediu que elas não mencionassem isso a ele porque ela estava preocupada que ele pudesse estar tendo problemas para lidar com o evento. Cada menina prometeu que nenhuma palavra seria dita perto das crianças. Ai mencionou que Eren foi quem a salvou, e depois do que as meninas viram no noticiário, elas ficaram um pouco mais preocupadas com ele. No entanto, elas fofocaram com ela e disseram que talvez ele fosse um homem decente, afinal. Ele arriscou sua própria vida e segurança para proteger a jovem mãe e seus filhos, então ele deve ser uma pessoa meio decente. As meninas ainda não confiavam totalmente nele, mas concordaram em pelo menos dar uma chance a ele, já que ele salvou a vida dela. Era o mínimo que podiam fazer. Você foi ótima, mamãe. Ruby gritou animadamente. Obrigada, Ruby-chan. Ai sorriu para a filha, que estava sentada na lateral da sala de dança. Vocês estão sendo muito bons em serem pacientes. Mei disse docemente para as crianças. Sim, eles são tão bem comportados. Nino concordou. Aqua meio que deu de ombros com o elogio. Não foi difícil ficar sentado em um lugar só, especialmente quando ele conseguiu aproveitar sua ídolo favorita fazendo seu ensaio de dança. Ai realmente era incrível e talentosa, mesmo nos ensaios. Ela deu seu coração e alma a cada ensaio e isso se traduziu também em suas performances. No entanto, ele precisava encontrar uma maneira de garantir que Eren permanecesse perto de Ai para protegê-la. Não seria fácil. Ele sabia disso com certeza. Eren não era denso, pelo menos Aqua não achava, mas ele não demonstrou interesse em Ai. Ele foi respeitoso e mostrou que pelo menos gosta da companhia dela, mas ele precisava encontrar uma maneira de fazer Eren investir mais em Ai. Seja como um bom amigo, ou mesmo como um parceiro romântico. Aqua realmente não se importaria se Ai tivesse o coração partido se isso se tornasse romântico e terminasse. Ele preferia que ela tivesse o coração partido do que morrer devido a algum maníaco. Ele só precisava garantir que Eren ficasse com Ai tempo suficiente até que ele encontrasse uma maneira de lidar com seu pai. Mas suas opções eram limitadas. Aqua sabia muito bem do que os homens gostavam, afinal, ele teve alguns relacionamentos no passado. Ele se lembrava de ter algumas ex-namoradas com quem gostava de passar o tempo. Claro, isso nunca progrediu para um compromisso total devido aos seus próprios estudos, mas ele estava confiante de que sabia como fazer um relacionamento funcionar. Ai, no entanto, então, você está trazendo pessoas altas, morenas e exóticas para a praia. Mei sorriu. Bem, sim. Ele disse que amou a praia. Ai gaguejou. Ah, vamos lá, ele está tentando te fazer vestir o maiô. Nino riu. Talvez ele esteja esperando uma pequena recompensa por salvar sua princesa em perigo. Mei disse sugestivamente. Não. Ai gritou de volta, envergonhado. É só a praia, todo mundo vai à praia. Ele provavelmente gosta. Ai só teve um relacionamento de curto prazo, Aqua lembrou. O relacionamento que provavelmente envolveu manipulação e possivelmente abuso emocional. Sem mencionar que seu ex também era o cara que tentava matá-la. Então, em termos de experiência total de namoro, Ai não teve nenhuma. Ela também parecia muito nervosa e Aqua estava preocupada que isso impactaria como ela agia perto de Eren em um sentido romântico. Um problema que Ai tinha era sua falta de opções quando se tratava de namoro. Claro, qualquer um sairia com ela no piscar de olhos, mas em termos de realmente sair com ela, ela não tinha opções. O que significava que ela estava ainda mais nervosa com Eren, já que ela provavelmente sentia que essa era sua única chance de romance.
É algo comum nas pessoas, onde quanto mais opções você tem de parceiros, mais confiante e seguro de si você é. No entanto, com menos opções, você se sente muito mais assustado e nervoso do que se sentiria de outra forma. Até mesmo uma rejeição menor machucaria Ai. Na verdade, machucou ela, e é por isso que ela se recusou a aceitar essas rejeições e basicamente forçar Eren a ficar com ela. Foi fofo, mas também mostrou o quão assustada Ai estava de ser rejeitada pelo que ela sente ser sua única chance para algum tipo de relacionamento romântico. Então, para fazer Ai e Eren formarem algum tipo de vínculo, ela precisaria tentar realmente persegui-lo romanticamente. Isso significaria flertar, encontros e até seduzir. Mas Ai era completamente sem esperança quando se tratava disso. Ela era meio idiota e não tinha muito bom senso. No entanto, ela sempre pode tentar um método comprovado de usar um belo biquíni. Ei, Ai! Aqua chamou sua atenção. O que foi, Aqua-chan? Ai perguntou, feliz por mudar de assunto. Acho que não temos trajes de banho, ele disse. Você não tem trajes de banho? Mei perguntou. Não? Ai confirmou. Você está planejando ir à praia com um cara e não tem um maiô pronto? Mei enfatizou. Nós realmente não precisávamos de um, já que nunca saímos, disse Ai. Fizemos um trabalho de modelo de maiô há um ano, você não ficou com o maiô? Ela perguntou. Não vi necessidade de mantê-lo, disse Ai. Bem, vamos escolher uma para você antes de irmos, disse Mei. Isso faz sentido, disse Ai. Ela realmente nem se lembrou de comprar o maiô. É por isso que ela não tem esperança e Aqua precisa ajudá-la. Qual era o plano dela? O que você faria se não ganhasse um maiô? Perguntou Mei. Bem, eu tenho alguns vestidos bonitos, disse Ai. Sim, ela está condenada. Depois do ensaio, vamos pegar os trajes de banho para você e para as crianças, disse Mei. Não seria uma má ideia, já que poderíamos ser vistos? Perguntou Ai. É por isso que seremos só nós dois e as crianças. Também podemos ter um vestiário privado para podermos experimentá-los. Mei planejou. Ok, sem problemas. Vou comprar algo fofo. Ai disse. Não, disse Mei. Não? Ai perguntou. Vamos comprar algo um pouco mais sexy para você, especificou Mei. Ai gaguejou preocupada. Sim, em breve faremos com que Eren se apaixone completamente por você depois desse encontro. Mei disse. Não é um encontro. Ai negou. Claro, então ele decidiu ir à praia para poder olhar as ondas bonitas. Mei disse incrédula. Ele só quer ver você de biquíni. Mas eu nunca usei um biquíni antes. Ai disse. É por isso que ele será o único homem que te viu de um jeito tão ecchi. Mei sorriu. Quero dizer, além disso, sabe de uma coisa, deixa pra lá. Mei se interrompeu. Ainda vai ser romântico. Ai e Mei estavam vestidos com seus disfarces típicos, principalmente seus óculos escuros e chapéus. Como a qualidade do ar estava em níveis aceitáveis hoje, eles não podiam arriscar usar máscaras e chamar atenção para si mesmos. Ruby e Aqua andavam de cada lado de Ai, cada criança segurando uma mão enquanto andavam para que não se perdessem. Não que Aqua precisasse dela para tomar conta dele, já que ele realmente sentia que Ai seria a única a se perder, se alguma coisa acontecesse. Ele realmente se importava com Ai, mas às vezes ela era simplesmente desesperançosa. Vá até o vestiário. Vou pegar alguns maiôs para você experimentar. Mei disse, apontando para o quarto individual que estava rotulado como um vestiário individual e privado. Claro, só não faça nenhuma loucura, por favor. Ai implorou. Sem promessas. Mei piscou para sua colega de trabalho enquanto fazia o sinal da paz e mostrava a língua. Embora Mei não fosse tão fofa quanto Ai, Aqua ainda admitia que ela era muito bonita. Se Ai não estivesse por perto, Mei seria sem dúvida o rosto principal de Bekomachi. No entanto, ele não achava que Bekomachi teria chegado tão longe se Ai. A sala privada era uma pequena área de espera com uma única porta separando a área de espera da área de troca de roupa. Ela garantia que os hóspedes pudessem ter privacidade, embora a maioria das pessoas a usasse para experimentar roupas mais reveladoras. Trajes de banho eram coisas comuns que as pessoas usavam nessas salas, mas dava a Ai e Mei um lugar perfeito para não serem reconhecidas. Ai sentou-se e Ruby imediatamente pulou em seu colo. Calma, Ruby-chan. Ai riu da atitude da filha. Por que, mamãe? Ela perguntou. Você está ficando tão grande que é difícil ter você no meu colo o tempo todo agora. Ai sorriu para ela. Estou ficando grande? Ruby perguntou num tom um pouco magoado. Só que mais alta. Ai riu da ofensa da filha. Mas você está ficando mais fofa a cada dia. Ai disse, beijando Ruby na bochecha.
Ruby abraçou Ai, o que Ai percebeu que ela tem feito muito ultimamente. Ela parecia muito mais fisicamente afetuosa ultimamente em comparação a antes, o que Miyako imaginou ser pelo susto que elas tiveram de Ryosuke. Ai se sentiu triste com isso, mas ficou feliz que sua filha ainda era capaz de segurá-la e sentir o calor e a segurança de uma mãe. Ai abraçou sua filha de volta, tão grata por ela ainda estar aqui para abraçá-la. Mamãe, Ruby disse num tom mais sério. O que foi, Ruby-chan? Ai perguntou. Por que fomos atacados? Ruby perguntou. O que você quer dizer? Ai queria que ela esclarecesse. Eu sei que ele era um fã, e você sempre fala sobre o quão perigoso isso é. Ruby começou. Mas por que ele nos atacou, eu ainda não entendi. Ai não tinha certeza de como responder a isso. Ruby era tão jovem que duvidava que entendesse completamente o que estava acontecendo. Como você explica os conceitos de perseguição, agressão sexual, assassinato e obsessão para uma criança tão jovem quanto ela? Ela nem sabia como expressar isso de uma forma amigável para crianças. Ele era um perseguidor, Ruby. Aqua respondeu por ela. Sim, mas por quê? Ela perguntou, virando-se para encará-lo. Ele era um pobre coitado que não conseguia nem arrumar uma namorada. Que provavelmente baseou toda a sua vida em torno de um ídolo e queria ter Ai só para ele. Aqua explicou. Na verdade, ele explicou melhor do que Ai poderia ter explicado, mas como Aqua pode ser tão inteligente saber disso? Ele é uma criança. Aqua, como você sabe disso? Ai perguntou ao filho. É óbvio, Ai. Ele disse, com um toque de raiva na voz. Óbvio? Era mesmo. Ela sabia que seus filhos estavam cientes de seu estilo de vida secreto, mas como ele havia descoberto o lado mais obscuro de ser um ídolo em uma idade tão jovem. Ela sabia com certeza que a presidente, Miyako, e as outras garotas não disseram uma palavra a ele. De novo, ele sempre lia coisas adultas online, como notícias e mídias sociais. Ele sempre procurava coisas ruins quando era jovem. Ele dizia que queria saber mais sobre o que estava acontecendo no mundo, mas ela nunca imaginou que ele seria inteligente o suficiente para aprender sobre os lados obscuros da indústria do entretenimento. Ela ficou com o coração partido ao ouvi-lo dizer aquelas coisas. Então é por isso? Ruby perguntou. Ele é um perdedor que não conseguiu uma namorada e por causa disso, mamãe quase teve que morrer. Não, Ruby. Ai disse. Lembra do que eu te disse? Você nunca pode ser má com os fãs, não importa o que aconteça. Mas ele tentou matar você, mamãe. Ruby argumentou. Você está certa, ele fez. E ele estava doente. Ai disse, segurando Ruby mais perto dela. Ele não sabia bem o que estava fazendo e precisava de ajuda. Ajuda que só um médico pode dar. Infelizmente, ele não recebeu essa ajuda. Isso não torna isso certo, Ai. Aqua rebateu. Não importa, Aqua-chan. Ai disse. Não podemos ser maus com as pessoas ou fazer suposições sobre elas. Ryosuke estava doente e provavelmente machucado. Não foi certo o que ele fez, mas não é certo para nós vivermos com ódio. Eu não ligo para isso. Aqua disse, sua voz ainda com raiva. Ele tentou te matar, e estou feliz que ele conseguiu cá, venha aqui, Aqua-chan. Ai disse seriamente, interrompendo-o. Ai colocou Ruby no chão e fez com que seus dois filhos ficassem um ao lado do outro na frente dela. Ai se ajoelhou, colocando uma mão na cabeça de cada um deles enquanto se certificava de olhar os dois nos olhos. Aqua tinha raiva nos olhos, ela podia ver isso. Ele parecia frio e indiferente ultimamente, mais do que o normal. Como se algo estivesse atormentando sua mente e não o deixasse. Era como se ele estivesse escaneando tudo ao seu redor e ouvindo cada conversa com foco total para tentar aprender algo. Isso quase a lembrou de como Eren ficaria quando ela estivesse perto dele. Ela ficou aterrorizada ao ver a mesma raiva e paranoia em seu filho que viu em Eren. Escutem, vocês dois. Ai disse. Eu sei que o que aconteceu foi assustador, e não, Ryosuke não tinha o direito de fazer o que fez. Mas não importa o que aconteça ou o que as pessoas tentem fazer conosco, devemos ser melhores do que isso. Não podemos deixar que a raiva ou o medo nos ditem. Não podemos deixar que esses sentimentos nos façam fazer ou dizer coisas das quais nos arrependeremos. Não estava certo, Ai. Aqua disse, olhando para baixo. É isso mesmo, não foi? Ai disse. Mas eu sou sua mãe, e não quero ver vocês dois seguirem por um caminho de raiva, amargura, tristeza ou medo por causa do que aconteceu. Vocês dois são muito importantes para mim para que isso aconteça. Ai segurou as duas crianças contra o peito enquanto falava, querendo que elas soubessem que se sentiam amadas. Sentir-se amada? No entanto, mesmo agora, Ai não tinha coragem de dizer essas palavras em voz alta. Ela estava com muito medo de dizer um simples eu te amo para seus próprios filhos.
No entanto, aqui está ela, segurando-os em seu peito e certificando-se de que eles sentissem uma sensação de segurança e amor. Prometam-me que não importa o que aconteça, vocês dois nunca vão mudar. Ai disse a ambos. Ruby segurou-a firmemente enquanto falava. Ruby prometeu à mãe que faria o que lhe mandassem e nunca mudaria quem ela é. Ruby não queria nada mais do que agradar a mulher que lhe deu esperança e inspiração naquele hospital enquanto ela lentamente perdia sua luta contra o câncer. A mulher que fez de cada momento de sua vida uma alegria e inspiração. Como ela conseguiu fazer o Dr. Goro se interessar por ídolos, mesmo ele sendo mais velho? Aqua, porém, não podia fazer essa promessa. Ele já estava mudado de como costumava ser. Sua própria promessa de proteger a e seus filhos, que só agora constituía Ruby, e sua própria morte já o endureceu além desse ponto. Essa missão de proteger a nunca foi nada novo em sua mente, apenas que agora ele não podia se dar ao luxo de baixar a guarda enquanto o mentor ainda estava lá fora. Aqua, por favor. Ai disse, soltando os filhos do abraço e olhando nos olhos. Aqua não podia. Ele simplesmente não podia prometer a ela que não se perderia se ela morresse. Mesmo agora, com a vida dela em perigo, ele não sentia nada menos que o desejo de colocar a própria vida em perigo para protegê-la. No final, se ele morresse, não seria uma perda. Ele estava com o tempo emprestado de qualquer maneira. Mas Ai poderia viver uma vida feliz, especialmente com Ruby. Talvez um dia ela pudesse ter mais filhos, esperançosamente filhos normais que não renascessem. Mas ele não podia deixá-la morrer. Ele simplesmente não podia. Eu prometo, Ai. Aqua mentiu. Ai sentiu vontade de chorar. Seu filho mentiu para ela, ela sabia disso. A promessa de uma mãe não era o suficiente para que ele tivesse um bom futuro. Eren estava certo, se ela morresse, então ele teria seguido por uma estrada escura sozinho. Ele cresceria, bravo e amargo com o mundo, e nunca conheceria o calor e o amor dos outros. Ele se destruiria em sua raiva, e isso partiu o coração dela. Eu farei uma promessa a você, Aqua-chan. Ai sorriu para ele. Eu prometo que não importa o que aconteça, mamãe viverá. Eu sempre estarei ao seu lado quando você se sentir bravo, triste ou assustado. E eu sempre estarei lá para protegê-lo. Eu nunca deixarei você ou Ruby-chan. Ela disse. Ai lutaria para viver por seus filhos. Se eles estivessem em perigo novamente, ela faria o que fosse preciso para viver por eles. Mesmo que ela desse sua vida para salvá-los, isso ainda os condenaria a um futuro sombrio e doloroso. Ela encontraria uma maneira de viver, não importa o que acontecesse. Ela simplesmente se recusaria a morrer, seja por doença, assassinato ou desastre natural. Por nenhuma outra razão, a não ser para garantir que seu filho e sua filha tenham uma vida longa e feliz. Você é Eren, certo? O homem perto do beco disse. Sim. Eren disse num tom irritado. Nos últimos dias, Eren fez alguns trabalhos ajudando Sergei com entregas simples e entregas de armas, principalmente como uma forma de se manter ocupado e ganhar algum dinheiro extra. Sergei não estava pagando muito, já que os trabalhos eram simples, mas ajudava a manter Eren alimentado e pagar seu aluguel. No entanto, esta noite o chefe da Yakuza queria que Eren fosse em uma missão mais extrema. Ele ligou para Eren pelo telefone móvel e o instruiu a se encontrar com um de seus lacaios. Eren teve sorte de poder recarregar a energia em seu telefone, já que ele acabou não funcionando e ele teve que colocar o fio no telefone móvel para preencher aquela imagem da cantina. O local do encontro era na periferia de Tóquio. Eren precisava de uma carona com Sergei, então Sergei cronometrou o encontro para coincidir com um de seus próprios desembarques. Eu sou o Raido, serei seu supervisor neste trabalho. Ele disse. O homem era magro e tinha a cabeça raspada. Eren calculou sua idade em torno de 20 e poucos anos com base em seu rosto e ausência de rugas. No entanto, como muitos dos membros que ele viu, esse homem estava coberto com aquela pintura corporal permanente que retratava criaturas míticas e peixes. Tudo bem. Eren disse. Então, qual é o trabalho? Você trouxe sua arma e munição, certo? Ele perguntou. Sim. Eren disse. Estamos indo para um ataque. Outro chefe da Yakuza está vindo para o nosso território, então precisamos acabar com ele e seu grupo. Raido explicou. Quantos? Eren perguntou. Talvez meia dúzia, eles estão movendo Ien para um ponto de entrega para pagar algumas das outras gangues. Nós vamos interceptá-los. Eren não tinha escrúpulos em matar membros de gangues rivais. A única coisa com que ele se importava nesse trabalho era ganhar mais dinheiro para se sustentar, assim como obter seus documentos. Você tem meu passaporte e identidade, certo? Eren perguntou. Claro. Raido tirou um pequeno livro azul do bolso. Este é um passaporte ucraniano.
Como você é analfabeto, Sergei recomendou que você se passasse por um cidadão ucraniano. O principal motivo é que a Ucrânia tem muito pouco turismo no Japão, então as chances de você encontrar uma pessoa ucraniana são quase inexistentes. Ele disse. Ucrânia, eles não falam a língua de Sergei? Eren perguntou. Você será da Crimeia, que é uma parte sul da Ucrânia que foi recentemente invadida e ocupada pela Federação Russa. A Crimeia tem dialetos regionais que são diferentes do russo. Não é um plano perfeito, já que você deveria pelo menos saber russo, mas há dialetos do tártaro da Crimeia. Tártaro da Crimeia? Perguntou Eren. É uma língua moribunda, perfeita para sua situação. Raído disse. É um desdobramento do árabe turco, então é completamente diferente do russo. Contanto que você não encontre ninguém da Ucrânia aqui, você deve ficar bem com essa identidade. Mas tenha cuidado, os crimeanos não têm passaportes ucranianos desde a invasão. Então, é datado de antes da invasão. Isso não seria estranho? Eren perguntou. Para escapar da Crimeia ocupada? De jeito nenhum. Disse Raído. Então eu escapei da Federação Russa com um passaporte antigo que não é mais reconhecido? Questionou Eren. A OTAN como um todo reconhece isso. O Japão pode não ser uma nação da OTAN, mas eles são camaradas com eles. Então, eles reconhecem isso. Raído explicou. Mas isso só protege contra uma olhada inicial. Se alguém passar esse número por um banco de dados, você será pego. Ele explicou. Então como cheguei aqui vindo da Crimeia? Eren perguntou. Eu não sei, Raído pensou por um momento. Basta dizer que você foi recrutado à força no ano passado para o exército russo enviado para a Síria. O Oriente Médio seria um lugar perfeito para desertar do exército e encontrar um novo lar. Ele chutou. Oriente Médio? Semelhante ao Oriente Médio? Os nomes eram praticamente idênticos. Se as culturas fossem parecidas, isso realmente funcionaria para Eren, já que ele tecnicamente lutou no último ano no Oriente Médio com Marley. As melhores mentiras eram aquelas com um pouco de verdade, afinal. Como você sabe tanto? Eren perguntou. Quem você acha que fez isso para você? Raído perguntou. Estou aqui apenas para ajudar a guiá-lo, nada mais. Você é um lutador, eu sou o pensador. Seu eu idiota nunca seria capaz de bolar um bom plano. Eren franziu a testa ao ser chamado de idiota mais uma vez. Ele odiava seriamente as pessoas neste país, não, neste maldito mundo inteiro. Tudo era tão novo e estranho que ele lutava com coisas básicas. Ele teve educação no corpo de cadetes, aprendeu a ler e escrever, até aprendeu engenharia básica, já que os soldados eram esperados para construir e manter máquinas nas paredes. Ele duvidava que esse homem tivesse a habilidade de construir um elevador totalmente funcional nas paredes com nada mais do que algumas árvores e ferramentas manuais simples. Embora houvesse estoques, cada soldado era treinado para construir engenhocas para ajudar na luta contra os titãs. Vá para o inferno, Raído. Eren rosnou. O que, você está chateado por ser chamado de idiota? Ele deu de ombros. Supera isso, garoto, eu não sou pago nem de longe o suficiente para lidar com você. Fique bravo ou não, eu realmente não me importo. Onde será essa emboscada? Eren perguntou. Eles passarão por aqui em breve, bem em um cruzamento que normalmente está vazio a essa hora da noite. Você simplesmente vai chegar quando eles pararem e atirar no chefe enquanto tenta não levar um tiro. Raído disse enquanto colocava as mãos atrás da cabeça. Eren reconheceu a tática, era a mesma que foi usada nele e Sergei em seu primeiro trabalho. Parece que os vários grupos Yakuza usaram as mesmas táticas. Mantenha o capuz levantado, não há muitas câmeras de CFTV por aqui, mas ainda é perigoso, disse Raído. Mas o quê? Eren perguntou. CFTV, sabe, câmeras? Perguntou Raído. Eren permaneceu em silêncio, ciente de que havia feito outra pergunta idiota. Eu sei que te coloquei no meio do nada na Crimeia, mas, falando sério, você realmente veio do meio do nada? Raído perguntou. Eles gravam qualquer coisa e podem ser revisados depois. Se seu rosto for pego, você está ferrado. A polícia vai te encontrar. Polícia? Como polícia militar? Eren imaginou que fossem os guardas azuis e autoridades que ele viu por aí, mas ele nunca ouviu seus nomes. Ele presumiu que eles eram semelhantes à divisão de segurança pública marliana que lidava com crimes locais. Ou eles poderiam ser um desdobramento do exército deste mundo, semelhante ao seu próprio regimento de MP. Eren já tinha o capuz colocado, mas agora ele precisava garantir que ele continuasse no lugar. Eles ficarão aqui mais uma hora, descanse um pouco antes que isso aconteça. Raído disse, sentando-se em uma caixa que estava no beco. Eren ficou parado, observando do lado de fora do beco e esperando o veículo que se aproximaria.
Raido apontaria para ele quando o visse, então tudo que Eren tinha que fazer era matar o chefe da Yakuza no carro. Ele tinha uma descrição geral, mas Eren pode ter que matar alguns de seus guardas também. Deveria ser um trabalho fácil para ele, mas ele não queria baixar a guarda. Esse trabalho tinha que dar certo, ele precisava desesperadamente daquele livro. Ai estava prestes a adormecer na pequena sala de espera. Aqua e Ruby estavam andando de um lado para o outro de tédio, já que estavam esperando por quase 30 minutos para Mei Mei pegar os maiôs para ela experimentar. Ai estava cochilando, mas se forçou a ficar acordada. Ela pensou em ligar para Mei Mei para ver onde ela estava. Ok. Mei Mei entrou pela porta, talvez uma dúzia de maiôs nas mãos. Agora vamos ver o que podemos fazer por você. Ela disse animada. Esses não são um pouco Mei Mei demais? Perguntou Ai, olhando para todos os trajes de banho. Vamos, vai ser divertido. Mei Mei sorriu. Nós vamos encontrar o maiô que vai garantir que Eren não consiga tirar os olhos de você. Estou surpreso que você esteja bem com isso, já que você não gostava de Eren. Ai disse. Eu nunca disse que não gostava dele, só que estou preocupada. Mei Mei disse. Mas você é uma mulher adulta e tem permissão para fazer o que quiser. Então, eu vou ajudar de qualquer maneira. Quem sabe, talvez eu esteja errada. Mais uma vez, Mei Mei, isso não é um encontro. Ai tentou negar. Pare de reclamar e vista isso. Ela jogou um pedaço de tecido azul marinho para ela. Sério? Perguntou Ai, olhando o maiô de cima a baixo. É uma boa ideia. Eu poderia optar por ela se estivesse no seu lugar. Mei Mei riu. O maiô em questão era um maiô de uma peça, estilo escolar. Pelo menos, é a versão fetichizada. Os maiôs nas últimas décadas ficaram muito mais conservadores, como camisas e shorts completos para meninas e meninos. Este era apenas um que a mídia sempre fetichizou e mostrou em animes. Um maiô de colegial? Perguntou Ai. Ele é ocidental, certo? Mei Mei perguntou. Podemos brincar com o aspecto da febre amarela com este. Eu tenho um estilo Sailor Fuku de verdade, completo com uma coleira. Ela levantou o One Piece vermelho e azul inspirado no Sailor Fuku. Não, eu nem vou experimentar isso, disse Ai. Ah, vamos lá, é perfeito. Estou te dizendo. Eu tinha um amigo que namorou um homem ocidental e ele adorou. Mei Mei tentou convencer. A jogou o maiô de volta nos braços de Mei Mei, recusando-se terminantemente a experimentá-lo. Sinceramente duvido que Eren gostaria disso. Ai disse. Ele não sabe nada sobre a cultura japonesa. Aqua deu um suspiro de alívio ao ouvir isso. A última coisa que ele precisava era de Ai pulando por aí no que era basicamente um cosplay de Eshii. Ruby, porém, ficou um pouco decepcionada. Ela achou as roupas meio fofas e combinavam com alguns dos animes que ela assistia, tanto como Ruby quanto em sua vida anterior. Qual é o problema, afinal? São apenas fantasias, ela nem entendia por que os ocidentais aparentemente as achavam atraentes. Ela sabia um pouco sobre a ideia de sexo desde que tinha 12 anos antes de morrer, mas um biquíni não seria mais revelador do que isso. Ok, então que tal isso? Mei Mei levantou o outro. Você está planejando começar a tricotar? Perguntou Ai. Oh. Biquíni, se é que você pode chamar assim, era um monte de cordas com pequenos pedaços de pano que provavelmente não esconderiam nada. Era a definição de escasso. Se você não quer se inclinar para um fetiche, podemos tentar Eshii. Mei Mei piscou. Vocês se lembram que meus filhos também estarão lá? Ai apontou para as crianças. Sim, Aqua pensou. Pelo amor de qualquer poder superior que o reencarnou, por favor, não deixe Ai usar isso. Ele não precisava ver Ai daquele jeito de jeito nenhum. Ruby teve praticamente a mesma ideia. Ela não queria estar basicamente em uma área pública com sua mãe e ídolo favorito andando por aí basicamente nus. Ah, vamos lá, você ainda tomava banho com eles, certo? Mei Mei perguntou. Não é como se eles se importassem nessa idade. Na verdade, eu não tomo banho com Aqua desde que ele era bem pequeno. Ai disse em voz alta. Sério? Mei Mei perguntou. Sim, Aqua pensou novamente. Ele nunca se sentiu confortável tomando banho com Ai, de novo, com metade da sua idade real. Ele olhou para Ruby, que o encarou. Ele olhou de volta e deu de ombros para ela. No momento em que ele pudesse provar que tinha idade suficiente para tomar banho sem se afogar, Aqua nunca mais se banharia com Ai ou Ruby. Ah, a pequena Aqua-chan está envergonhada. Mei Mei disse com uma voz de bebê. Aqua apenas cruzou os braços e ficou em silêncio, recusando-se até mesmo a corar com a provocação. Nossa, que homenzinho. Mei Mei riu da sua demonstração de durão. Que tal algo fofo? Ai recomendou. Algo que eu possa usar na frente dos meus filhos e ainda parecer atraente. Ok, vamos tentar este.
Ela estendeu um biquíni roxo. O biquíni tinha uma boa quantidade de cobertura, então sua bunda e seios ficariam totalmente escondidos. Ele também tinha uma saia para que ela pudesse esconder a parte inferior do biquíni enquanto ainda mostrava suas pernas. A saia vai te dar um visual fofo e conservador, mas como é um biquíni você pode mostrar seu umbigo. Mei Mei disse. Fofo, mas não muito conservador como um maiô. Além disso, vai mostrar seus seios um pouco mais. Ai concordou em experimentar isso, pois era a melhor opção. Ela não queria parecer muito reveladora, pois estaria com os filhos e queria dar a Ruby um modelo positivo. Quem sabe o que Ruby faria quando adolescente se sempre visse a mãe agindo como uma prostituta. Além disso, seria ruim se elas fossem vistas no local privado, que a inocente Ai estava sendo completamente ética. Isso causaria uma grande controvérsia. Depois de experimentar, eles encontraram o estilo que queriam usar. Mei Mei foi comprar mais, já que os que ela experimentou não serviam direito. Alguns tinham a parte de baixo muito solta, ou eram muito apertados em volta dos seios. Ela precisava comprar o tamanho certo para que não só ficasse bonito, mas também fosse bem ajustado. Depois dela, eles compraram um maiô fofo para Ruby que tinha uma saia embutida na peça. A qual foi o mais fácil de conseguir. Tudo que ele precisava era de um calção de banho bem ajustado e uma camisa para quando não estivesse nadando. Ai sempre teve inveja de como era fácil para os meninos conseguirem um maiô. Eles só o fizeram experimentar dois e encontraram seu tamanho. Ela e Ruby tiveram que passar por pelo menos meia dúzia cada para obter o tamanho certo. Assim que terminaram, Ai foi com Mei Mei buscar comida e outros suprimentos básicos. As principais coisas de que ela precisava era de um protetor solar forte para proteger a si mesma e seus filhos do sol. Eles também pegaram toalhas grandes e pesadas, pois, embora o clima estivesse prevendo um sábado mais quente do que o normal, ainda era outono, então estaria frio quando eles entrassem no oceano. Embora não fosse a melhor época para a maioria das pessoas irem, era perfeito para Bekomachi. Afinal, a maioria das pessoas não vai à praia no outono e os preços para uma praia particular seriam mais baixos do que se fosse verão. Depois de pegar um pouco de ramen em um restaurante, eles decidiram ir para casa depois de um trabalho bem feito. Ai ficou feliz que todos eles se divertiram, mesmo que Aqua ainda tivesse aquele olhar paranoico sobre ele. Ele conseguiu descansar um pouco no carro, mas ainda estava muito nervoso. Ai ainda estava preocupada com ele. Ela não tinha certeza de como ele reagiria à situação e sabia que não poderia levá-lo para ser examinado. Se o fizesse, isso poderia revelar sua identidade como ídolo. Talvez Miyako e o presidente pudessem levá-lo para ver um especialista, mas ela ainda estava preocupada com isso. E se ele respondesse negativamente à terapia? Ruby parecia pouco afetada, talvez um pouco mais afetuosa e assustada, mas nem de longe o mesmo nível de raiva e amargura que Aqua sentia. Se ele agiu assim quando Ai quase morreu, ela estremeceu ao imaginar como ele seria se ela realmente morresse. Ela tinha que encontrar uma maneira de manter a mente de Aqua longe do que aconteceu e fazê-lo feliz novamente. Talvez alguns beijos? Não, ele sempre lutou contra isso. Ai se sentia tão inútil sobre o que fazer com seu filho. Ela tinha que ter certeza de que ele não acabaria frio e triste como Eren. Ela também queria ter certeza de que ele não ficaria amargo e bravo como seu ex. Havia tantos caminhos que ele poderia seguir, e ela precisava ter certeza de que ele pegasse os certos para permanecer saudável e feliz. Espero que essas férias o façam se sentir melhor. Fim da parte 13.